Bem, pessoal, a gente volta agora para a segunda parte da nossa aula de hoje, que está falando do tripé que sustenta os institutos e as universidades, que é ensino, pesquisa e extensão, né? Nesse vídeo 7, parte B, a gente vai associar o ensino com a extensão, certo? Muitas vezes existe um hábito, sobretudo nas instituições de ensino superior, de trabalhar a extensão como um projeto destinado, por exemplo, a alunos da própria instituição, né? Ou, por exemplo, um professor, uma turma do ensino superior de matemática ou de qualquer licenciatura, ele desenvolve um projeto, registra até no sistema, né? E o público-alvo desse projeto são alunos de outra turma ou alunos do ensino médio, né? E isso não caracteriza muito em si a atividade de extensão, certo? Por quê? Porque pela previsão legal, a atividade de extensão ela tem que abranger uma comunidade externa, tá? A comunidade em geral que está fora dos matriculados, vamos dizer assim, ou até mesmo dos servidores, tá? De uma instituição de ensino superior. Então vejamos as definições e as curiosidades, as aplicações da extensão e esse vínculo que ele tem com ensino e pesquisa, tá bom? Bora lá. A extensão pela legislação, tá? Tem uma resolução do CNE que no artigo 4º ele fala que as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos, tá? A normativa do MEC 02 de 2019, no seu artigo 6º, fala que a política de formação de professores para a educação básica, em consonância com os marcos regulatórios, em especial com a BNCC, tem como princípios relevantes. Aí lá no inciso 5 fala a articulação entre a teoria e a prática para a formação docente fundada nos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a extensão, visando a garantia do desenvolvimento dos estudantes, tá certo? Gente, como eu comentei no vídeo anterior, está em trânsito, está ocorrendo uma reformulação do PPC de todas as licenciaturas, certo? Do Brasil, tá? Cada instituição faz o seu, mas a proposta é universal, tá? É para todas. E aqui mesmo no nosso IFP, né, que é o que nós temos aqui como parâmetro, está sendo feita, né? Inclusive eu estou em uma das comissões, e também a questão de que a extensão vai compor a matriz curricular a matriz curricular dos cursos de licenciatura como disciplinas, tá? Não vai ser aplicação, por exemplo, em uma disciplina lá e que o professor faz de qualquer jeito ou não faz. Não, vai ter as 6 disciplinas, componentes extensionistas. Nas duas primeiras vão ser vistos a legislação, a definição, a pesquisa de campos para saber quais as demandas a comunidade tem, e nas 4 seguintes serão 2 ciclos de 2 períodos em que ocorrerão a realização de atividades, de palestra, de curso, para que aquela demanda detectada seja sanada, ou pelo menos reduzida, tá certo? Então, a extensão é uma realidade e ela deve ser implantada em todos os cursos de graduação. Inclusive, esse curso de vocês, da UAB de matemática, ela já é um curso cuja matriz é baseada exatamente nessa normativa 02, né, do MEC de 2019, tá bom? Vamos adiante. O que é extensão? A extensão talvez seja o pilar menos familiar entre os três. A gente vê muito ensino e pesquisa
e vê pouca extensão. Ou a gente vê a extensão sendo feita de forma errada, tá certo? Mas ela é tão importante quanto os mencionados anteriormente. O eixo extensão diz respeito a atividades que buscam estabelecer uma relação entre a universidade e a sociedade. Como eu falei, o público-alvo de projetos e de programas extensionistas não é um público que já está inserido na comunidade escolar. Não é aluno, não é servidor. Tem que ser um público da comunidade externa, um público da sociedade. Pode ser, por exemplo, pai de alunos, tá? Mas tem que ser não necessariamente um público que tenha qualquer vínculo com a instituição. Ou seja, são momentos de troca de conhecimento entre a instituição e a comunidade. Porque uma das funções dos institutos federais e das universidades federais é o quê? Formar profissionais licenciados para atuar na educação básica. E, paralelamente, eles devem também conseguir um fluxo de atividades, um rito que permita, na sociedade, tirar uma determinada dificuldade, uma determinada demanda, um determinado problema que a comunidade em si presencia, tá bom? Outro dia eu estava vendo uma disciplina de projeto integrador, em que o professor solicitou aos alunos que fizessem uma pesquisa na comunidade de pessoas que não tinham formação matemática, às vezes não tinha nem ensino médio, às vezes nem ensino fundamental, e traziam a matemática para dentro da atividade desenvolvida no dia a dia. Eu até comentei há pouco no vídeo anterior, mas eu me lembrei de uma que eu achei muito interessante, que o cara era músico, e não só ele tocava, como ele também fazia composições. E ele tinha uma partitura em que as composições tinham todas as métricas, e aquelas métricas nada mais é do que muita utilização da matemática, um quarto da nota, metade da nota, um oitavo da nota, tá? Inclusive o Enem, acho que foi em 2018, fez uma questão baseada nessa contextualização da matemática com a música, tá certo? Então é muito importante esse eixo instituição de ensino com sociedade para desenvolvimento dos projetos de extensão, tá? Aí eu trouxe aí para vocês algumas frentes extensionistas, tá? Como é que pode ser trabalhada a extensão dentro da instituição de ensino, tá? Pode ser trabalhado cursos de extensão. Vou abrir um curso de matemática básica para confeiteiro, por exemplo. Ele tem que ter aquele um quarto da xícara, metade do saco, não sei de quê, tempo, transformação de unidade, tá? Então, vou abrir um curso de extensão, tá? Vou fazer prestação de serviço social, ou seja, posso abrir uma consultoria para agronegócio, por exemplo, tá? E também resultados, exposição de resultados, né? Culminância do projeto, do trabalho de pesquisa e ensino, né? Você pode ter uma atividade desenvolvida nos três eixos simultaneamente ou consequentemente, tá? Você faz uma atividade de ensino, faz uma atividade de pesquisa e faz uma atividade de extensão, tá certo? Isso é muito comum, por exemplo, na disciplina de matemática financeira. Você trabalha com juros, trabalha com porcentagem, trabalha com financiamento, tá? Pode fazer uma pesquisa se um determinado grupo de pessoas ou de comerciantes ou tem uma dificuldade com aquilo, o uso da matemática financeira, o uso de calculadora, tá? E você pode gerar um curso de extensão para aquilo ali, tá certo? Ou seja, o tripé foi atendido dentro de um mesmo bloco, dentro de um mesmo conteúdo da matemática, tá certo? Aí eu trouxe algumas atividades extensionistas na matemática, certo? Na matemática você pode ter, por exemplo, uma tutoria presencial online. Essa tutoria ela pode ser tanto destinada a alunos de períodos anteriores, né, como destinada a alunos do ensino médio. Tá? Então, um aluno, por exemplo, que está no oitavo período da matemática, por exemplo, que ele já cursou cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, geometria plana, espacial, geometria analítica, ele pode ser tutor dos períodos iniciais, pode ser tutor de geometria plana, por exemplo. Tá? E isso é uma atividade extensionista da matemática. Ou ele pode trabalhar com essa tutoria com escolas do ensino médio da prefeitura,
certo? Levar um grupo de alunos da escola do ensino médio, que essa aí sim é uma atividade realmente de extensão, porque envolve a comunidade externa, né? Trazer esse povo da escola pública para um auditório, para uma sala de reuniões e fazer uma tutoria com eles, tá bom? Minicursos de matemática financeira, planejamento orçamentário, muitas vezes é preciso a pessoa conhecer planejamento orçamentário próprio, né? Sobretudo se ele for fazer um financiamento de uma casa, de um carro, saber o que é taxa de juro efetivo, taxa de juro nominal, saber o que é juro composto, juro simples, tá? Resoluções de questões do seletivo do IFP, né? Às vezes você faz um projeto para trazer alunos do nono ano e resolver com eles os últimos seletivos do IFP e resolver as questões. Isso aí é um projeto extensionista. Tá? Resolver questões do Enem, de concursos públicos. Também a parte de oficinas lúdicas para produção de materiais concretos que podem ser usados no próprio laboratório da escola ou do instituto, tá bom? Palestras e debates, por exemplo, sobre o uso de recursos. Peraí. Deu certo. Palestras e debates, por exemplo, sobre o uso de recursos tecnológicos e digitais no ensino matemática. Clube de jogos, tá? Clube de jogos matemáticos, clubes do cubo mágico, para quem conhece aquele cubo mágico que você tem que fazer todos os lados da mesma cor, né? Clubes de desafios, às vezes você pega, vamos dizer assim, entre aspas, os melhores alunos, ou aqueles que têm mais aptidão para resolver questões um pouco mais complicadas, um pouco mais elaboradas, questão do ITA, do IME. Aí você faz um clube de desafios com aquele pessoal ali. Não necessariamente apenas alunos do instituto ou da universidade, alunos de fora também, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui um dos clubes da matemática, que é o mais famoso do Brasil, que é o clube que mexe com a UBMEP, né? E que você pode ser um representante desse clube na sua escola, na sua instituição de ensino, ou mesmo pode participar, acessar o site e ver todas as curiosidades desse clube, tá certo? Os clubes de matemática, eles são necessários para quê? Para disseminar o estudo da matemática, porque muitas vezes o aluno tem dificuldade e os clubes ajudam porque eles estão ali trabalhando com pessoas da mesma idade, entre eles mesmos, e conseguem um ajudar o outro, um resolver para o outro e acabam todos aprendendo, tá? Incentivar o desenvolvimento intelectual dos participantes, promovendo debates, pesquisas e, sobretudo, desafiando-os a análises críticas de resultados obtidos por eles mesmos e por outros. E desmistificar ideias preconcebidas relativas à matemática. Muita gente tem a ideia de que matemática é aquele negócio físico, bitolado, fixo, bitolado, chato, né? E não é necessariamente, tá bom? E você tem aí, ó, o Clube de Matemática da UBMEP, que é um dos clubes mais famosos que tem, você pode depois pesquisar na internet, tá? Disseminando o estudo da matemática, tá bom? Então, essas são algumas atividades extensionistas prováveis e possíveis de serem feitas com a matemática. E era isso no vídeo de hoje, tá bom, gente? Obrigadão, tchau, até o próximo.